Prontinho. Bem, ah, vocês já ouviram falar de um jogo chamado God of War? Nunca ouvi falar. Ah, eu já, professor, eu já. Quem que é o Já ouvi falar. protagonista? Quem que é o protagonista desse jogo? Vocês lembram? É o Kratos, Deus da Guerra. E Deus da Guerra. Mas ele era o Deus da Guerra originalmente ou ele se tornou? Não, ele se tornou porque ele matou. Ah, eu esqueci o nome dele. Ah, eu esqueci o nome dele, você, mas ele se tornou. Ah, ele se tornou. E ele representava alguma civilização lá no jogo que você se lembra? É Espartana? Isso. Já ouviu falar então de Esparta? Todos vocês? Sim. Já Sim, ouviram, sim. já ouviram dizer aonde que foi inventada a democracia? Aí não. Eu não também. Então a gente vai ver tudo isso. Vocês já ouviram falar da Grécia Antiga? Sim. Sim. Já. Sim. Né? A gente não pode confundir Grécia Antiga com a Grécia de hoje, né? Assim como o Egito Antigo não pode confundir com o Egito de hoje. É claro que existem heranças desse período, não só para os povos que ainda vivem nessas regiões, como heranças que foram difundidas pelo mundo todo e muitas se fazem presente no nosso cotidiano, né? Como é o exemplo da democracia. É claro que a democracia, quando surgiu, não é a mesma de hoje, mas a ideia básica continua a mesma. Bem, eu estava falando do God of War, né, que a gente falava, o jogo, né, melhor dizendo, toca muito no assunto sobre os deuses no plural, né, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tanto que a gente chama esse conjunto de crenças de mitologia grega. Já ouviram falar de mitologia grega? Sim, Sim. sempre. Sim, sim. Isso é uma característica, então, da Grécia Antiga, tá? Que a gente vai ver. Claro que a gente não vai falar só disso, a gente tem a questão política, a questão social, que inclui isso, a mentalidade, religião, né? A gente vai falar sobre economia, que são aspectos importantes do conhecimento histórico, tá? Bem, vocês já ouviram falar sobre a história do Minotauro? Sim. Acho que sim, sim. Sentido pica-pau amarelo. Quem Eu que era acho o que sim. Minotauro? O que vocês sabem sobre Minotauro? É tipo um homem misturado com boi, algo assim, mais ou menos. Touro. Criado É por um. um. Isso mesmo, é bem isso. Então, para a gente começar as aulas sobre a Grécia Antiga, a gente vai trabalhar com o mito do Minotauro. Tá? É um trabalho inicial, depois eu vou gravar a aula da Grécia Antiga para vocês assistirem pelo YouTube, tá? Aí eu passo para vocês o link depois. Hoje a gente vai fazer algumas atividades juntos. A gente vai fazer oralmente essas atividades, depois vocês vão passar no caderno para me mandar print, tá bom? Então, olha só que interessante, a gente vai discutir, a gente vai falar, e depois, com base nessas discussões, nesses debates, cada um vai passar para o papel e me mandar, tá bom? Aí vocês me mandam até sexta-feira, que é um tempo, acho que razoável nessa correria que a gente tá bom? Mas são atividades tranquilas só, tá? Alguma dúvida antes da gente começar? Nenhuma. Não. Tá joia. Então, eu vou abrir o documento depois que a gente fez essa sensibilização inicial.
vocês vão, na tela de vocês, aparecer um texto. Se não aparecer, alguém me fala, tá? Pronto, tá aparecendo aí? Não. Não. Ah, agora tá. Tá. Pra Ah, mim, tá. pelo menos. Qual que é o título? Como a Como história da a Europa. história da Europa começou? Vocês estão conseguindo ler? Tá muito pequeno? Querem falar alguma Não. coisa? Tranquilo? Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Sim, tá bom, tá bom. Tá joia. Vamos fazer então uma leitura compartilhada. Ah, alguém por um acaso quer ler? Eu? Mais Só. alguém? Só a Nathalie quer ler? Eu quero ler também, professor. Quem? Eu não ouvi. Pedro, professor. O Pedro. Eu. Tá bom, Pedrão, eu não ouvi direito sua voz. Tá. Então, eu vou iniciar, tá bom? Aí eu vou parar, a Nathalie continua. Aí depois eu peço pro Pedro continuar, tá bom? Foi a Tainá, professor. Tainá também? Não, foi a Tainá que pediu, não fui eu. Foi a Tainá, então? Oi? Você não quer ler, Nathalie? Você sempre Ah, lê? nem. É que a vozinha de vocês aqui é meio parecido com o meu fone de ouvido, é aqueles bons, sabe? Então é uma maravilha. Tá bom, então vamos fechar assim. Eu começo a leitura, continua a Tainá e depois o Pedro, tá bom? Eu aviso quando o Pedro vai ler. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Como a história da Europa começou? Foi em terras do Mediterrâneo Oriental que nasceram as primeiras civilizações na Europa, a minoica e a micênica. Da primeira, conhecemos seu mais famoso mito, o do labirinto do Minotauro na ilha de Creta. Bom, pessoal, vocês têm na cabeça o que significa Europa Oriental e Europa Ocidental? Ou Mediterrâneo Ah, Oriental? eu imagino que seja a localização, tipo, a Europa. Tem a Europa Oriental, que é mais pro Oriente. Acho que é isso. Isso, e o Oriente é que ponto cardeal? Leste ou oeste? Leste? Isso, leste, né? A partir do. Vamos supor que vocês estão vendo esse documento aqui agora, do ponto de vista de vocês. Então, a palavra minoica, localizem lá a palavra minoica. A gente pode aqui traçar um exemplo dizendo que esta palavra ela está na parte oriental do documento, tá? Ou seja, na parte direita. E a palavra micênica, por outro lado, está na parte ocidental, tá bom? Claro que esse exemplo é uma brincadeira, porque oriental e ocidental são palavras para designar algum espaço geográfico, tá bom? Então, qualquer mapa, qualquer espaço geográfico que a gente utilize, nós podemos, então, dividir esse espaço entre Oriente e Ocidente, tá bom? Só para lembrar. Vou descer um pouquinho aqui, tá? Então vai, Tainá, pode começar a leitura, por favor. O povo da ensolarada ilha de Creta vivia aterrorizado por um monstro com um corpo de homem e uma cabeça enorme de touro, o Minotauro. O rei de Creta, Minos, mantinha a fera no labirinto, uma prisão subterrânea tão cheia de corredores e salas que se entrecruzavam que quem nela estava não achava mais saída. Ali, o Minotauro era alimentado com vítimas humanas. Entre os sacrificados, o apetite voraz do monstro, estavam os jovens atenienses, submetida pelo rei Minos. A cidade de Atenas, no continente grego, foi condenada a mandar para Creta. A cada 9 anos, 7 rapazes e 7 moças para serem lançados
no labirinto e devorados pelo monstro. Em uma dessas fúnebres expedições participou o príncipe Teseu, filho de Egeu, rei de Atenas. Ele insistira junto ao pai para ser enviado a Creta, junto com as vítimas escolhidas, dizendo que colocariam fim àquela pena cruel matando o Minotauro. Muito triste com a decisão do filho, Egeu lhe entregou 2 velas para usar em seu navio, dizendo: Meu Peraí, filho, Tainá. Peraí, Tainá. Eu escutei um barulhinho de gente entrando, tá? Deixa eu ver quem é. É o Thiago. Peraí. Bem-vindo, Thiago. Tá me ouvindo, Thiago? Tá me ouvindo, Thiago? Bom, vamos voltar ao texto então. meu filho, aqui tem 2 velas de cores diferentes, uma branca e outra preta. Se voltares vitorioso, mande içar a vela branca. Se fores derrotado, o navio deve regressar com a vela preta. Assim eu saberei logo que avistá-lo no horizonte, qual foi o seu destino. A partida, Teseu consultou o oráculo de Delfos para saber se teria sucesso no desafio que assumira. Ele foi avisado que seria vitorioso se o amor lhe servisse de guia. Ao chegar em Creta, os jovens atenienses foram levados à presença de Minos. No seu magnífico palácio vivia a jovem princesa Adriédine. Tão logo ela avistou Teseu, seu coração foi incendiado por uma enorme paixão. Sabendo que ele seria levado ao labirinto, Ariadne ficou apreensiva e temorosa, pois ninguém saía vivo daquele lugar. Resolveu salvar o príncipe ateniense. Calma aí, professor. Uhum. E entregou-lhe um grande novelo de lã. Pediu-lhe que amarrasse na entrada do labirinto e que fosse desenrolado a cada passo. Com isso, conseguiria encontrar a saída daquela intricada prisão. Amado, Peraí, peraí, Tainá. Agora o Pedrão. Continua aí, Pedro. Aqui, ó. Achou? Armado com uma pesada dava, Teseu entrou no escuro labirinto. Ah, peraí, Se- peraí. Ô, Pedro, aqui dava. Foi um erro de digitação, é uma clava. Tá bom, Acho que pessoal? Começa de novo. Armado. armado com uma pesada clava, Teseu entrou no escuro labirinto, seguido pelos outros rapazes. As moças, o cheiro forte de restos humanos apodrecidos e o sangue seco nos corredores aterrorizavam o grupo, mas Teseu estava confiante e continuou avançando até chegar diante do terrível monstro. Furioso, Minotauro disparou em sua direção. Teseu ergueu a clava e o acertou com, com tamanha força entre os chifres que a fera caiu atordoada. Continuou desferindo golpes até ter certeza de que o monstro estava realmente morto. Em seguida, conduzido pelo fio de Ariadne, Teseu refez todo o complicado caminho, encontrou a saída do labirinto. Ali o esperava Ariadne, que embarcou com ele e os outros jovens para Atena. Contente com sua vitória, Teseu esqueceu a recomendação que o pai lhe fizera. Na
partida e não trocou a vela preta pela branca. Egeu no alto do Acrópole de Atenas, ao ver no horizonte o navio com a vela preta se aproximando, ficou desesperado, pensando que o filho querido tivesse morrido. O velho não se ati- o velho rei atirou-se ao mar. Desde então, o mar que banha o litoral de Atenas chama-se Mar Egeu. Isso. Então é um mito recontado pela autora, baseado num livro escrito por um autor cujo sobrenome é Brandão, tá? A autora, no caso aqui, chama-se Joelza Esther Domingues, tá? Olha, gente, gostaram do mito? Sim. 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 Uhum. Tá bom, então. Então a gente vai fazer agora juntos essa parte aqui reflita. Antes, só quero dar uma lidinha no vocabulário, tá? Então, o que é uma clava? É um pedaço de pau grosso mais volumoso em uma das extremidades. Então, aquela arma lá que aparece no Capitão Caverna, um desenho antigo que era da pré-história, um personagem da pré-história. Né? Aqueles pedação de pau que você segura, que é fino na onde você segura, ele vai ficando mais grosso na ponta. A acrópole, que é do grego kros, elevada, e polis, cidade, então fica cidade elevada, é a parte mais alta das cidades gregas, que frequentemente eram cercadas de muralhas. Por que vocês acham que a parte principal das cidades do passado eram cercadas de muralhas? Por que vocês acham? Para proteção? Exato. E isso nos leva a supor que se você precisa de proteção, é que o clima não é lá muito pacífico, né? Então é bem comum, até a gente vai estudar até depois da Idade Média mesmo, essas muralhas elas são muito comuns na nossa história, tá? Vamos na parte reflita. Vocês vão participar conforme quem querer, tá bom? Então vamos lá. Quem era o Minotauro e onde morava? Vocês sabem? Vocês lembram de cabeça, sem retomar o texto? O Minotauro era um monstro com metade homem, com cabeça de touro, e ele morava num labirinto. Isso, exatamente. Mais alguém quer adicionar alguma coisa? Ó, vamos agora retomar o texto, tá? A parte onde está o Minotauro. Observem aí. Nesse primeiro parágrafo, tem alguma informação que eu possa adicionar nisso que vocês estão participando? Ou seja, quem era o Minotauro? Que outras características ele tinha? E onde que ele morava além? Esse labirinto ficava onde? Em Creta. Na ilha de Creta. Isso aqui, ó. Ilha de Creta. Deixa eu marcar aqui com a caneta. Tá difícil, hein? Ilha de Creta, tá bom? Então tem aqui, ó, monstro com corpo de homem e uma enorme cabeça de touro, um minotauro. Então, no texto, a gente localizaria essa parte aqui, tá bom? E aqui, mantinha a fera no labirinto. Nós também podemos, né,
Vocês já falaram que era uma prisão subterrânea. Tá joia? O que mais que o Minotauro tinha como característica? Ó, Ele se o homem. alimentava de humanos, vítimas. Isso. Coisa horrorosa, hein? Tá bom. Vamos voltar lá na pergunta. Todo mundo entendeu essa pergunta, né? Onde que eu encontrei? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Pergunta 2. Primeiro vamos ver se alguém lembra de cabeça. Quem era o Teseu? Filho do rei de Filho do rei de? Creta. Meio certo. Filho do rei de Atenas, não é? Isso, filho do rei de Atenas. Então ele era Príncipe. um príncipe, né? Porque o príncipe, né, normalmente o mais velho, é ele que assume o trono depois que o pai morre, tá? Espera aí que já entrou gente aqui, deixa eu dar uma olhada. Voltando. Todo mundo aqui vendo o documento, né? Sim. Tá. Vamos ver lá quem era o Teseu. Vamos retomar o texto. Nessa parte aqui, alguém consegue localizar? Tô esperando É vocês. filho de Egeu, Aonde que rei tá? das... Em que Rei da... lugar? Tá no segundo parágrafo. Aqui, né, ó. Isso, aí. Tá, então, ó. Teseu era um príncipe, filho de Egeu, e o Egeu, rei de Atenas. Tá bom? Certo? Vamos ver a segunda parte da pergunta. Por que foi enviado a Creta? Então, por que que o Teseu foi enviado a Creta? Alguém lembra de cabeça? Ele Porque ele foi... queria matar o Minotauro pra acabar com esse negócio de mandar pessoas lá. Isso aí, ó. Em que parte aqui do texto eu posso encontrar essa informação para ter certeza? Neste mesmo parágrafo que o professor grifou aí. Isso, em que parte? Lê para mim. Ele insistira junto ao pai para ser enviado a Creta, junto com as vítimas escolhidas, dizendo que colocaria um fim àquela pena cruel matando o Minotauro. Isso, muito bem. Tá? Todo mundo entendeu, né? A gente está localizando informação explícita. Tá bem? Vamos voltar aqui. Olha, antes de continuar na pergunta 3 e 4, eu quero retomar essa pergunta 2 para ver se vocês conseguem supor alguma coisa que não está no texto com essas informações, tá? Então vou repetir, eu vou fazer uma pergunta que não está no texto. Então vocês vão criar hipóteses para me responder essa pergunta que eu vou fazer, tá? É óbvio que o texto oferece caminhos para você responder. Então vamos lá, a pergunta, a parte desta que tá escrita aqui, seria: o que vocês acham que representa essa obrigação que Atenas tinha em mandar pessoas para serem sacrificadas em outro lugar chamado Creta pelo Minotauro? O que isso está querendo ensinar para as pessoas que na época não poucos sabiam ler e escrever? Poucos que eu digo é 1%. Seria uma forma de castigo? Por que seria castigo? O que envolve o castigo? Erro. Alguma coisa que não fosse fora da lei, algo assim. Tá. Quem faz a lei quem tem que seguir. A própria sociedade.
Certo, mas para a sociedade seguir uma lei de outra sociedade, será que eles gostavam de mandar pessoas para o sacrifício em outro lugar? Eu acho mais ou menos. Eles talvez podiam até não gostar, mas era meio que necessário Por que que era necessário? para Mas poder. o Minotauro ali, não sei, talvez pra ele, tipo, pra manterem ele ali, sem deixar ele sair dali. Não sei. Eu só pensei nisso do nada. Não, é isso aí. Vamos participando, a gente vai chegando na resposta. Mais alguém quer falar alguma coisa? O que será que isso tudo quer dizer? Gente, vou voltar ali no. Pode falar. Vou voltar aqui no texto, ó, nessa parte aqui, né, que nós trabalhamos agora. Percebam. Quem que vocês acham que era dominante? Creta ou Atenas? Quem mandava? Creta ou Atenas. Atenas? Atenas. Ué, mas veja bem, se Atenas era obrigado a Porque tinha um enviar. dinossauro, não é Então, não? olha, vamos aqui em cima de novo, ó. Olha só que legal. Vê se isso aqui ajuda vocês a me responderem. Quem mandava em quem? Não é Creta que manda na Atena? Mostrou para vocês o parágrafo que eu selecionei? Sim, mostrou. Tá, então lê esse parágrafo que eu selecionei e me respondam. Quem mandava em quem? Creta mandava em Atena. Que parte que está provando a sua resposta? É submetida pelo rei Minos, a cidade de Atenas, no continente grego, foi condenada a mandar para Creta a cada 9 anos 7 rapazes e 7 moças para serem lançados no labirinto e devorados pelo monstro. Isso, então Atenas estava submetida. Submetida significa sob controle, tá? Então, nesse momento histórico que nós vamos estudar, Creta era dominante, tá? Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Tá. Sim. Então vamos continuar. Pergunta 3 da reflexão. Que ajuda Teseu recebeu para enfrentar o Minotauro? Alguém lembra de cabeça? A Das princesa vítimas. Ariadne. Das vítimas, da princesa Ariadne. Mais alguma coisa? Tá. Como que a princesa Ariadne ajudou o Teseu? Com a fita? Deu novelo de lã pra ele desenrolar até chegar no Minotauro. Aí depois, se ele matasse o Minotauro, ele voltava. Por onde o novelo de lã. Isso. Alguém aí lembra da história do João e Maria? Sim. Qual que Sim. era? Quando João e Maria entrou pela floresta, eles fizeram um caminho marcado pelo quê? Migalha. Aí o Pão. que aconteceu com essas migalhas de pão? Os passarinhos Os comeram. passarinhos comeram. Isso. Nossa, ainda bem pro Teseu que não tinha nada que comesse novelo de lã, né? Senão ele não ia encontrar o caminho. Então vocês acham que essa história do João Maria, uma história da Europa, pode ter recebido a influência da história do novelo de lã da Ariadne? Sim. Sim. Acho que sim. Legal isso, né? Porque a história é feita de influências, tá bom? Não estou dizendo para vocês que foi, mas a possibilidade existe de ter dessa história do João e Maria, da parte de ter tentado fazer um caminho com migalhas de pão, pudesse ter sido inspirado nessa ideia da Ariadne para ajudar o Teseu a sair do labirinto, tá? Então, vamos procurar essa pergunta 3 no texto, tá?
para a gente ficar craque nisso. Deixa eu ajudar aqui vocês. Ó. Tá aqui, ó. Vocês conseguem localizar para mim? Na terceira linha. Tá, leia aí para nós, então. Sabendo que ele seria levado ao labirinto, Ariadne ficou apreensiva e temerosa, pois ninguém saía vivo daquele lugar. Resolveu salvar o príncipe ateniense, entregando-lhe um grande novelo de lã. Pediu-lhe Isso. que amarrasse na entrada do labirinto e que fosse desenrolando a cada passo. Muito bem. Todo mundo concorda? Ó, Sim. Ariadne ficou apreensiva e temerosa, né? E resolveu salvar o príncipe ateniense. Tá bom? Essa é a resposta. Quem ajudou? Como ajudou, a gente pode complementar a resposta. Então, entregando-lhe um novelo de lã. Vocês estão vendo que a gente tem duas perguntas aqui. Quem e como? Tá? Vamos continuar. Pergunta 4. Esse mito relata o poder de Creta ou de Atenas? Já até respondemos, né? De Creta. Isso. Então tá aqui. Né? Aquela parte que eu já trabalhei com vocês, que fala sobre a submissão, ó. Submetida pelo rei Minos, a cidade de Atenas foi condenada a mandar para Creta as pessoas que iam ser sacrificadas no labirinto do Minotauro. Certo? Facinho, não é? Conseguiram entender? Sim. Por que vocês acham que esses mitos eram criados naquela época? Pra dar medo nas pessoas? Muito bem. Você acha que esses mitos eles eram escritos para as pessoas lerem ou era espalhado de outra forma? Eu acho que era contado, tipo lendas. É, de Isso, geração para geração. muito bem. Né? A forma de educação nesse período que a gente está estudando, e isso ainda existe até hoje, né? É um pouco menos, mas ainda existe, afinal de contas, a gente ainda escuta histórias dos nossos avós, dos nossos pais, que contam histórias dos seus antepassados também. Essas histórias vão passando de geração em geração. E, no caso, essa mitologia, essa história, ela é para mostrar para a população ateniense que elas foram dominadas por alguém mais poderoso, mas que em um determinado momento eles não aceitaram essa dominação e se revoltaram. Né? Então, a história do Teseu, o mito do Minotauro, ele teve essa função, né? Passar uma aprendizagem para a população daquela época. E com o passar do tempo, existe a possibilidade dessa história ter sido alterada se não houver registro escrito da época, né? Aí é uma questão de encontrar fontes históricas para poder analisar esse período. Que, aliás, essas fontes também podem ter sido alteradas de acordo com o ponto de vista de quem reproduziu. Tá? É mais ou menos assim. Se vocês perceberem, se eu contar uma piada para vocês agora, vocês podem até reproduzir a piada. Mas com o passar do tempo, essa piada ela pode, em alguns detalhes, serem modificados. A piada ela continua gerando riso nas pessoas, ela tem uma moral da história, mas de repente, às vezes, eu posso, na minha piada, falar sobre carros e outra pessoa usar motos. Por exemplo, essa substituição não vai fazer com que a piada deixe de ser engraçada, mas é um detalhe que pode ser mudado por conta da transmissão oral. Tá? Então, a lenda do Minotauro, vocês vão poder encontrar de várias formas diferentes dessa do que está sendo contada aqui, que é mais próxima da realidade histórica, tá?
Tudo bem? Entenderam essa parte que eu falei? Sim. Sim. Ótimo. Só para finalizar, nós já estamos terminando. Qual que é o... Por que o mar Egeu tem esse nome, segundo esse mito? Por conta que o filho de Egeu conseguiu sobreviver e sair vivo lá do labirinto. Então E ele vamos vem. ver o que é isso. Deem uma lida aqui e selecionem a parte. Porque o rei, Ah, ele. O filho esqueceu de erguer a bandeira branca que tinha sido vitorioso. E Egeu viu e entrou em tipo desespero e se atirou ao mar. isso. Então, ó. Pensando que o filho tivesse morrido, o velho rei se atirou ao mar. Desde então, o mar que banha o litoral de Atenas chama-se Mar Egeu. Isso é verdade, tá, gente? Chama mesmo Mar Egeu. E, né, esse nome ele vem desde a Grécia Antiga. Os gregos daquela época chamavam o Mar de Egeu, tá? E muito provavelmente deram esse nome por conta desse mito. Aí até onde isso mostra verdade ou mito já é outra história, né? Porque mesmo nos mitos nós podemos encontrar verdades daquela época. Os próprios mitos são fontes históricas importantíssimas. É claro que, por exemplo, você vai analisar essa história, dá para você separar o que é fantástico daquilo que é real, né? Obviamente, a gente nos dias de hoje, não cabe mais crer que exista pessoas que tenham uma cabeça de touro, né, gente, que come carne humana. Mas realmente o Minotauro era um símbolo da tirania cretense sobre Atenas. Tá? Então a gente vai ver que Atenas se livrou desse domínio e a gente vai analisar isso na aula que eu for gravar e disponibilizar para vocês. Tá bom? Todo mundo entendeu? Sim. Gostaram Sim. da aula? Foi bacana essa aulinha? Deu para matar a saudade? Deu. Sim. Mais ou menos. Nossa, sim. Um pouquinho mata a saudade, né? Olha, vamos fazer o seguinte. Essas 4 perguntinhas aqui, eu vou colocar lá no grupo de história para vocês, então, responderem no caderno e me mandar. Vocês vão demorar 15 minutinhos para fazer isso, tá? Tudo bem? Alguém é contra? Tem alguma dúvida? Não, tudo bem. Eu vou deixar também o texto no WhatsApp, tá bom? Lá no grupo. Então eu vou copiar, colar e vou pular. Por um acaso, quem não acompanhou o plantão, já vai saber o que tem que fazer também. Vocês ajudem se perguntar e eu vou ver se a gravação ficou boa e eu vou também disponibilizar o vídeo para quem não acompanhou a aula. É porque, assim, gente, eu falo isso por conta de que ontem eu ia fazer isso com o segundo do ensino médio e não deu certo. O meu Google Meet não funcionou. Não funcionou, não gravou, né? Então eu tive que adaptar para outra forma deles fazerem o plantão. Então, quando a gente tiver nesse horário de plantão, não põe na cabeça assim, não. Olha, o professor vai pôr mesmo lá para assistir qualquer hora, eu nem vou participar do plantão. Não façam isso, porque de repente, se der errado a gravação, pelo menos vocês estavam aqui online comigo, tá bom? E é importante também para o professor se sentir prestigiado, né? Porque apesar da dificuldade que os alunos passam, nós estamos trabalhando bastante, né? Eu digo por mim, e pelo que eu conheço os professores do Pedroso, tá todo mundo doidinho, doidinho, que tentando fazer o melhor para vocês, tá? Até mesmo tentando diminuir um pouco as atividades, sem prejudicar a aprendizagem. Tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu terminar?
Professor, eu quero. No jogo lá Diga. do Geoffroy, ele matou o Ares, eu lembrei agora só. E Isso. virou O Ares era o deus do quê? Deus da guerra. Isso. Muito bem. Então, fica aí para quem gosta do assunto pesquisar sobre a mitologia grega, que influenciou a mitologia romana que a gente vai estudar daqui a alguns meses. Mas Eu tenho uma pergunta. pode fazer. Por que eles faziam isso? Tipo, mandavam pessoas. Eles meio que obrigavam Atenas a mandar pessoas. Então, é um mito, né? Então, veja bem, eles não mandavam pessoas pro Minotauro, tá? Isso não existia Minotauro. Provavelmente, essa é uma metáfora, porque naquela época, quando vamos dizer assim, quando um povo dominava outro, esse povo dominado tinha que pagar impostos, taxas para a cidade que a dominava, né? Além de outras coisas. Ou seja, cidades dominadas estavam submetidas a todas as vontades das cidades dominantes, certo? Isso foi muito comum na Idade Antiga, como a gente vai também continuar estudando sobre isso. Então, veja bem, repetindo, né, tentando assim sintetizar minha resposta à sua pergunta. O envio de jovens em sacrifício ao Minotauro pode ter significado o pagamento de impostos que a cidade de Atenas tinha que pagar para Creta. Certo? Sim, entendi. Então seria meio que uma forma explícita de dizer que eles tinham pagamentos, dívidas e tinham que fazer tudo que Creta pedia. Sim, exatamente. Não era nem Entendi. dívida, né? Tinha que pagar, senão a espada comia solta. Tá? É assim que funcionava naquela época, tá? Esses impostos e taxas que eu estou falando, nessa época, eram chamados de tributos, pagamento de tributos. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não, da minha parte, não. Então tá. Tá? Então logo eu faço a gravação e posto no Face pra gente. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até. Tchau, professor. Falou, professor. Professor. Tchau, tchau.